Oi, fera! Vandi, tudo bom? Gente, live sexta-feira. Fazia muito tempo que eu não fazia esse horário. Fera estará em breve aqui com um espetáculo em São Paulo, que a gente vai falar mais pra frente. Gente, é isso. Sexta-feira, sextou, vamos falar de teatro. A gente vai falar de uma peça específica, Alaska, que eu já assisti, só que não nessa temporada, que agora tá no Rio. Oi, Cláudio, Paulo. Ah, e hoje sai, pra quem tá assistindo aqui, sai a minha edição da cobertura do Bibi Ferreira, do prêmio. Tá bem legal. Espero que vocês gostem. Aí eu vou postar, acho que não sei, umas 6, 7. Um dos meus convidados já está aqui, Rodrigo Pandolfo. Acho que eu já vou aceitar. Aí a gente já vai falando. Oi, Luiz! Luiz postou esses dias um texto aqui no Infoteatro sobre o Abu Janra. Olá! E aí, minha querida? Você tá bem? Ótimo, e você? Também! Eu tô amando fazer live esse horário. Eu achei ótimo. Pois é, cara, é um horário bom, né? Meião da tarde, assim. Exato. Acho E é gostoso, tipo, porque normalmente, assim, à noite ou até mesmo de final de semana eu fico meio, sabe, meio tensa. Assim, tipo, que agora parece uma coisa mais é, descontraída. pode crer, eu também fico um pouco, Não assim, e é? tarde é meio que um bate-papo, um cafezinho, né? Exatamente isso. Ah, a Luiz entrou aqui também. Vamos Delícia. aceitar. Ai, que delícia. Feliz. Também tô feliz. Acho que foi. Olá! Olá, Rosa. Tudo bom? E aí, tudo bem, e você? Tudo certo. Gente, primeiro, o Rodrigo eu já conheço, mas Luiz, prazer. Prazer. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, da gente falar desse espetáculo que eu assisti. Eu assisti em São Paulo, no CCSP, em Lá, Em Natália. 2022, 2022. Nossa, março. em Outra 2022. contagem, então, porque era completamente diferente. Então, eu quero, assim, deixa eu me organizar aqui. Gente, a gente vai falar da peça Alaska, que também é sua direção, né? Isso. Do Pandolfo. E eu assisti, eu achei muito, né, legal conversar com vocês, justamente porque eu assisti faz muito tempo e foi numa época meio pandêmica ainda, né? A gente tava saindo, foi uma das primeiras peças, assim, que eu assisti de novo. Vamos falar primeiro sobre a peça, sobre o que se trata tudo e depois o que mudou. Acho que é melhor para organizar. A galera. É, Vamos. Total. Na verdade, Natália, essa peça ela reabriu o porão do Centro Cultural São Paulo. Realmente, foi a primeira peça pós. Então, a galera tava ali sedenta por teatro, sedenta por sair de casa, tinha aquele movimento todo que no Centro Cultural já existe jovem, né, da galera dançando e tal. Então foi muito legal, porque o nosso público foi muito aquele público que já frequentava o CCSP, aquela galera da dança, jovem, um público não, foi maravilhoso assim. Mas respondendo a sua pergunta, Alaska foi um projeto que começou com a Louise. Acho que a Louise pode começar a falar um pouquinho como tudo começou, né, Lou? Me conta pra Sim, galera. posso. Na verdade, começou há bastante tempo atrás, assim, não esse processo de querer montar, mas assim, essa vontade de um dia fazer, assim. Então, lá em 2011, eu passei um tempo, faz tempo, passei um tempo em Nova York. E aí, nesse período, eu consegui fazer umas aulas como ouvinte na Lee Strasberg. E lá, eles estavam fazendo trechinhos dessa peça. Eu achei super interessante, e aí comprei, né, a peça para ler, e achei super interessante. Falei, cara, e é uma peça teoricamente fácil de montar, com dois atores. Eu falei, poxa, eu acho que é uma coisa que eu posso, um projeto que eu posso pensar para o futuro, assim. E aí passou bastante tempo,
E aí eu não sei, eu não me lembro exatamente como me ocorreu de falar, cara, agora eu vou montar essa peça. Eu acho que eu encontrei uma amiga que era produtora, e aí comecei a conversar com ela, falei, cara, eu tenho um projeto. E aí comecei a desenvolver, mas assim, até chegar no Panda e até a gente chegar no que é hoje a peça, demorou, passei por outros processos de, é produtora, aí mudou, aí outra direção, enfim, várias ideias, até que um dia eu cheguei, falei, cara, eu acho que o Panda, eu assisti uma peça que o Panda dirigiu, a primeira peça dele, que foi A Moça da Cidade, há um tempão atrás, e o Panda é meu amigo já há bastante tempo, eu falei, eu vou ligar pro Panda e vou perguntar se ele não topa. E aí liguei, falei da peça, um pouco assim, convidei ele para dirigir e ele topou. Então, Nossa, no começo foi assim. é muito louco. Eu acho que as pessoas não imaginam o quanto demora, né, para achar um texto, falar, vou fazer disso um projeto, É. chamar as pessoas. Gente, assim, de 2011 para hoje é uma vida, né? Uma vida, uma vida. Mas aí, continuando, aí Louise me liga e fala: Olha, eu assisti A Moça da Cidade, que foi minha primeira direção até então, Alaska é a segunda, e adorei. Eu pensei em você para dirigir esse espetáculo. Vou te mandar. Aí eu li e falei: Olha, que interessante essa peça, porque ela é uma peça que tem muita camada, né? Alaska é um espetáculo que, se a gente for pensar assim, do tema, do que se trata a peça, são muitas janelas diferentes. Muitas. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de isolamento, inclusive tinha a ver com a história de ser pós-pandemia, porque né, são, de alguma forma, personagens que escolhem se isolar da vida social, escolhem fugir dos próprios relacionamentos e às vezes de si próprio, das próprias responsabilidades da vida, né? Que a vida te obriga a tomar a rédea, às vezes, da sua própria vida, e você fala, acho que eu não tenho essa capacidade, acho que eu não sou muito maduro, não quero, tchau. Ou às vezes a vida nos puxa um tapete também. Parte dela, não estou falando mal da vida de jeito nenhum, mas assim, a vida às vezes ela é dura, né? Faz parte, assim, é uma montanha-russa muito louca, de alegrias, de desafios muito grandes e de momentos muito dolorosos também, sei lá. Então a gente também fala desses momentos que esses dois personagens eles se encontram, eles estão passando os dois por esses momentos, cada um, né, por um momento específico muito desafiador e doloroso na vida. Eles não se conhecem e se encontram numa cabana no Alasca, né? Essa cabana no Alasca, ela representa muita coisa. Ela, de fato, é uma cabana no Alasca, mas ela também é uma metáfora de um lugar que talvez seja um lugar debaixo da coberta, um lugar de tudo e de todos, onde a gente quer que ninguém nos veja, onde a gente quer se isolar, onde a gente precisa de tempo para respiro. E um lugar onde a gente se sente, de certa forma, amarrado também. É aquele onde o trauma acontece na nossa vida e é o entre o trauma e a força que a gente tem para começar a seguir de novo, a dar o próximo passo, o primeiro passo. Então, o Alasca, de alguma forma, ela é uma grande metáfora desse espaço, que é o espaço em que a gente morre um pouco, Uhum. de certa forma, que a gente morre em vida. Que a gente não consegue agir, a gente não consegue sair daquele lugar. E muitas vezes a gente não consegue nem dizer, expor o que está acontecendo Nossa, com palavras. não, é muito. Eu tava pensando, né, sobre esse contexto. É muito louco pensar que né, Lu, que você viu, que você encontrou esse texto antes dessa pandemia, assim, Sim. e agora, porque pra mim, na época, eu falei, na minha cabeça, com certeza, esse texto surgiu na pandemia, sabe? E aí, porque faz todo sentido. Como que Não, vocês ressignificaram isso agora? na verdade, esse texto, ele não é nem dessa época, ele é de 89. Nossa. É de 89, é um texto muito antigo, mas eu acho que é muito atual, né? Porque a gente está falando do humano, né? Das relações humanas. Como as relações afetam a gente, como a gente se sente afetado pelo outro, como os nossos traumas nos afetam e como a gente consegue resgatar algum outro significado através do olhar do outro, Uhum. né? Como nada faz sentido, é isso. Eu acho que os dois personagens estão buscando ali um sentido para a vida.
né? Porque quando eles se deparam com uma situação muito traumática e eles estão cheios de cicatrizes enfim, eles falam qual o sentido de tudo isso, né? E aí você se sente sozinho. E você sozinho, o que você realizou? Como você, se você não é visto, né? Se você não é visto por um outro, se o outro não reconhece a sua dor, quem é você? Qual o sentido de tudo isso? Então, eu acho que os dois se veem nesse momento e eu acho que isso é universal, eu acho que isso é para sempre, né? Eu acho que todo mundo entende esse sentimento na vida, né? Sim. Em algum momento a gente vai ter que lidar com algum trauma, com alguma coisa, com essa sensação. Então, é isso, é de tempo e de lugar, assim, para sempre, né? Eu acho que... Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo do Instagram e aí uma pessoa estava falando sobre as multidimensões, né, que existem e que a gente vive de alguma forma, de certa forma, nelas. E aí ela fez ela desenhou, ela chegou a mostrar um desenho que ela falou sobre o tempo e o espaço, que a gente fica sempre tempo e espaço não existe, mas como assim não existe? Como é que é isso? E aí ela pôs um gráfico assim, e era muito interessante esse gráfico, porque ela falou, era como se tivessem, tinha um ponto que era nós na vida atual de agora, no centro desse gráfico, e em volta várias vidas acontecendo, como se fossem várias dimensões acontecendo agora, nesse mesmo Que tempo aflição. temporal. Era uma coisa espiral. Então é como se nessa espiral nós vivêssemos junto com o passado e com o futuro. Com o nosso eu do futuro e com o nosso eu do passado. E com outras dimensões, talvez com outras criaturas, outras vidas que não são somente essas vidas que a gente conhece na Terra, né? Os humanos, os animais, como a gente conhece. Então, foi tão interessante isso, porque aí eu consegui, imediatamente eu fiz um paralelo com Alaska. Porque o encontro da Rosane e do Henry, desses dois personagens, ele pode ser que ele se dá numa dessas esferas dimensionais diferentes da Terra. E isso é uma grande questão, porque a peça ela termina com um ponto de interrogação enorme, de as pessoas se perguntando, assim, todo mundo fala, cara, a gente ficou horas falando no bar sobre a peça, a gente ficou falando, e aí, onde é que eles estão? Meu Deus do céu, mas ela existe, ele existe, os dois, eles estão no Alasca de verdade? Onde eles estão? Tudo isso são perguntas muito interessantes e, de fato, pertinentes, porque o texto deixa isso tudo em aberto, mas existe um lugar oculto, um lugar que eu posso chamar do mistério metafísico, que é esse lugar metafísico e multidimensional também, que a gente... que quando eu olhei para esse texto, quando eu li esse texto, eu falei, cara, esse texto está falando disso. Indiretamente, mas está falando disso. Então, assim, desde o princípio eu tive uma ideia que a Louise comprou imediatamente, que foi muito legal, que foi de chamar duas pessoas de corpo, dois bailarinos, dois performers, para estarem com a gente entendendo esse universo multidimensional e representando, de certa forma, essas energias, criaturas, energias, entidades, como a gente pode chamar, invisíveis, que estão aí, né? Sei lá, a gente, cada um com a sua crença, escolhe chamar de alguma forma, espírito, entidade, energia, sei lá, ancestral, mas são energias que estão aí. Se a gente for parar para pensar, quando a gente se comunica, tem gente que vê, né? Tem gente que sente. Eu sinto, E por a gente exemplo. não precisa se comunicar com elas, né? Elas estão aí, cara. Elas estão aí, claro. Existe um desejo, às vezes, de entender se isso é real de verdade. Então, eu, por exemplo, fico muito assim, cara, eu quero me comunicar. Eu quero ver qual é, eu quero ver se essa galera existe mesmo, sabe? Nossa, eu fico, não, olha, eu não quero me comunicar, tá? E eu fico, eu quero. Opa. Não, eu quero. Como é que é? Vai, vem. Quem tá aí? Tem que ser de luz, claro. Eu fico chamando a galera da luz, assim. Vamos lá, quem é? Poxa, quero muito me comunicar, porque em algum lugar esse mistério, para mim, ele é fascinante.
É fascinante. E eu tenho pessoas que já me relataram viagens, inclusive, astrais, em lugares que não são a Terra. Aí eu falo, cara, como pode a gente duvidar da presença de vida, por exemplo, em outros lugares, seja em outros planetas ou em outras dimensões? E aí eu sou um defensor ferrenho da vida em outras dimensões, em outros planetas, da vida extraterrestre. Sou muito defensor. E a peça fala sobre isso de certa forma também. Ela se utiliza do drama, claro, de cada um dos personagens, para abrir esse campo, para abrir essa discussão tão maior, né, do que o drama, de certa forma, mas tão latente, tão vasta, tão enorme, de cara, onde nós estamos? Que espaço e que Sim. tempo é esse? E como a gente consegue se relacionar com essa galera invisível. Nossa, E e aí é lindo. uma brisa. Fala. Fala. Não, eu ia Não, falar, pode falar. deu muito certo, só para finalizar, eu ia falar que essa ideia de chamar esses performers, que aqui no Rio são o Alexandre Maia e a Tyson Pio, maravilhosos. Que a Thay tá aí, inclusive, hein? Ó, a Thay, ó, tá Ai, que comentando aí. legal. Thay, A Thay tá tá. aí? Ai, ai, maravilhosa. Então, o que Olha! acontece? Lindo. Fez um coração. Fez um coração, eu vi. O que acontece? Essa ideia deu muito certo, porque as pessoas elas reconhecem tudo isso que eu estou falando ao sair do espetáculo. Uhum. Esse universo, todo esse universo invisível e tal, de certa forma, mesmo sem estar no texto, isso tudo é reconhecido. Essas criaturas míticas, digamos assim, espirituais, né? Essas forças astrais que eles representam, é super claro assim, para quem assiste o espetáculo. E essa montagem, diferente da montagem de São Paulo, ela tá mais moderna, ela tá mais conceitual, ela tá mais cômica, inclusive, tem mais humor. A gente tá entendendo mais janelinhas diferentes, assim, sabe? Então tá mais gostosinha, sabe? Tá legal Uhum. demais de assistir feito. Só uma coisa, pra mim tá travando um pouco, mas vocês estão ouvindo, né? É porque me ligaram, e aí no que ligaram, tipo, fez um. Mas, Entendi. Mas mas pra mim tá vamos. ótimo. Tá indo. Perfeito. Não, uma coisa que eu ia falar, aquela hora, né, dessa questão tempo e espaço, tipo, indo além um pouco nessa brisa, assim, que é muito real, é a questão do teatro. O teatro é uma fenda no tempo e espaço, em que tem um outro espaço, um outro tempo, tipo, vocês entendem? Naquela caixa, e aquilo tá se relacionando com aquelas pessoas também de outro tempo. Então É um é meio. universo paralelo, né? Que você vive Exato, naquele momento, naquele instante ali. Você sai a outra coisa, transformado, né? exato. Se tudo der certo. Mas você vive aquilo ali. E agora, então, essa peça é uma peça muito intimista, né? Então, eu acho que nesse espaço também, no Poeira, isso está muito legal. Assim, porque eu acho que as pessoas estão mais próximas, estão mais dentro ali, com a gente mesmo, né? Se sentindo dentro daquela cabana ali, junto com a gente, sabe? Então, acho que isso foi uma coisa muito legal que esse espaço trouxe pra gente também. Vocês E o podiam falar texto um pouquinho sobre o autor? Só pra gente. Louise, eu acho que assim, é uma autora que a gente não conhecia Autor, antes, desculpa. né? Eu conhecia, pelo menos, ela é norte-americana, chama Tá. Cindy Lou Johnson. O Enfim, que eu posso dizer, eu não sei muito também. O que eu posso dizer é que ela fez essa peça se inspirando num poema que a mãe dela havia feito, que era um poema que tinha esse mesmo nome, que é Brilliant Traces, que é o nome original da peça. E aí ela se inspirou num poema que, inclusive, na peça, assim, no início, não na nossa montagem, né? Nem na peça, enfim. Mas na peça ali tem o poema que ela se inspirou para escrever, que era um poema da mãe dela. que é super Eu etéreo. também não. É um poema que ela leva para lugar e você fala, meu Deus do céu, que loucura, ela tá falando de uma. Ela é uma viagem de ayahuasca. Ela tomou ayahuasca e escreveu esse poema. Meio isso. Completamente. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem, assim, até
né, pensando o infoteatro, né, tem o guia de peças em São Paulo e Rio, mas como eu tô em São Paulo, eu, né, tenho essa distância um pouco como que se dá o teatro no Rio de Janeiro. Já tive a oportunidade de ir algumas vezes, tudo, tenho alguns amigos, mas queria que vocês falassem assim, quais as diferenças para vocês de fazer uma temporada no Rio, em São Paulo, sei lá, pra gente se localizar um pouco, sabe? Olha, de modo geral, Natália, eu sinto que em São Paulo as pessoas são o público. Vou falar do público, tá? O público, naturalmente, isso há anos, a gente sabe, a gente sente, isso é uma realidade. O público é mais comprometido com a arte em si. Por motivos óbvios, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade balneário, é uma cidade muito turística, então as pessoas vêm para cá muito por conta dos eventos naturais da cidade, né? Da praia, do Cristo, do Pão de Açúcar, do samba, da Lapa. Então eu tenho a sensação de que nesse lugar a gente tem que fazer a gente tem que cavucar com um pouco mais de empenho, assim, sabe? Uhum. Para o público de fato ou entender que aquele espetáculo é bacana, tem qualidade, diz a que veio, tem sua importância. Eu tenho a sensação de que a gente leva um certo tempo para remando assim para a galera comprar a ideia. E isso é sempre no Rio. Em São Paulo, eu sinto que as pessoas já levam a arte, seja o audiovisual, o teatro, a arte plástica, qualquer arte. Eles têm aquilo como hábito diário. Então, eu acho que em São Paulo as pessoas saem de casa para ir ao teatro, da mesma forma que no Rio as pessoas saem para ir à praia, sabe? É um Sim. pouco isso. Mas, porém, contudo, portanto, entretanto, quer dizer, estamos numa safra muito interessante de teatro aqui no Rio, pós-pandemia. Eu tenho a sensação de que as pessoas estão sedentas, de fato, pelo encontro humano. O que é muito Uhum. legal, porque na pandemia a gente entendeu como é chato a gente ficar isolado, como a gente precisa, pela nossa saúde, não só mental, mas energética, física, vital, pela nossa saúde vital, do contato mesmo. O contato humano, ele é uma bateria de energia, né, pra gente. Isso é muito lindo, então é muito importante. Às vezes a gente precisa, claro, ter momentos de recolhimento, mas o contato humano, na maioria das vezes, ele nos eleva, né? Ele nos salva, de certa forma, assim. Então o teatro ele representa esse encontro, né, de Uhum. várias pessoas num ambiente para viver uma realidade que é uma realidade criada. Isso é muito interessante, porque nós criamos atores essa realidade e o público também é tão responsável quanto nós para criar essa realidade. Então é muito lindo, porque quando o público de fato está envolvido com aquilo, com vontade de viver aquilo com a gente, é muito mágico. Uhum. É muito louco. Acontecem coisas que de uma ordem que você fala, cara, energia, não tem como explicar. É É um místico. pacto, né? É, Um é, combinado, assim, olha, eu vou fingir que isso é verdade e você finge que você acredita. é. E ao mesmo tempo, tem uma coisa interessante no Rio, e assim, pensando só para finalizar a diferença entre Rio e São Paulo, que o público do Rio também, de certa forma, ele é um pouco mais facinho, assim. Eles gostam do humor. Então o humor funciona muito aqui. É um público que vai muito para se entreter, assim, ao teatro, sabe? Ele tem a coisa do entretenimento como uma válvula. Uhum. Então, em São Paulo já tem um público que parece mais vasto, assim, tem público para todas as esferas, eu acho. A galera mais que gosta de um espetáculo mais denso, mais alternativo, e a galera também que vai para o espetáculo da comédia, que vai para o musical, que vai para vários. O Rio também tem, mas de modo geral eu tenho a sensação de que a cidade traz um pouco desse lugar assim, mais leve, sabe? Mais divertido, mais bem-humorado, digamos assim. Uhum. Sim. Para mim é muito legal sempre pensar nisso, né? Até
não sei, uma parte assim da minha reflexão em relação ao infoteatro é São Paulo e Rio, né? Realmente é esse eixo, né, que a gente conhece, e que de alguma forma tem mais investimento, digamos assim, né? Sim. E, e a cultura, né? Eu sempre falava, o teatro brasileiro, porque o teatro. E não é o teatro brasileiro, eu tô falando do teatro paulista e do teatro carioca, assim, no máximo, né? E aí eu fiquei pensando, eu preciso conhecer o teatro aqui de São Paulo, depois eu preciso conhecer o Teatro Carioca e depois eu preciso expandir, sabe? Para realmente saber o que, quando a gente se refere a teatro brasileiro, o que é isso, né? Porque a gente não tem essa dimensão, né? Mas enfim, só um adendo aqui. Cara, é muito importante que esse adendo, porque a gente centraliza realmente muito, né, o teatro no Sudeste, aqui no Rio e São Paulo, sobretudo, mas ele existe fortemente em outras áreas do país. Ele existe fortemente no Nordeste, por exemplo. Mas É forte. os incentivos estão maiores agora, né? Eu acho que isso que está melhorando também. Porque antes focado agora. Então, sempre teve, mas não tinha investimento. Então, Uhum. agora tendo esse incentivo, eu acho que está abrindo muito, assim, para todo mundo. Até o audiovisual, né? Tá buscando, porque eu acho que se fala muito desses temas, então tá precisando ir lá no teatro do Norte, do Nordeste, do Sul, de onde for, para poder ir buscar essas pessoas. Então, eu acho que tá havendo esse investimento maior agora, assim, também, né? Sim, Super tomara. importante, né? Porque, gente, o Brasil, o tamanho do nosso país, gente, o tamanho, país imenso, multicultural, multiplural. Então, quer dizer, a gente tem tanta riqueza cultural e de aspectos tão distintos, assim, de norte a sul do país, que é maravilhoso quando a gente viaja e entende as peculiaridades de cada lugar, assim. Agora a gente está falando um pouquinho da peculiaridade de Rio e São Paulo, mas, cara, quando você vai para Salvador e entende uma companhia de lá, para Natal, no Rio Grande do Norte, entende a identidade dos clowns de Shakespeare, por exemplo, que é de Natal, ou de um grupo de Curitiba Alegre, é muito interessante, porque traz sua identidade e toda a sua riqueza cultural. É muito lindo. Então é muito importante, sim, a gente estar abrindo essas janelas. E sobre a peça, vocês têm quais as. Eu sei que, né, vocês acabaram de retomar o espetáculo, a temporada, que vai até 15 de dezembro, né, E no Rio. E Quais os planos, assim, para talvez vir para São Paulo, ir para todos, outros estados? Conte-nos. todo é maravilhoso, adoro. todos os planos, todos. A gente, na verdade, tá assim, a gente tá quase. A sensação aqui no Rio é que a gente está estreando pela primeira vez, porque de fato ficamos muito tempo parados, né? E em São Paulo, eu acho que eu também sou um diretor que organizo o esquema do espetáculo muito de acordo com o espaço. Já entendi isso. Então, em São Paulo, a gente estava no porão do CCSP. Aquele espaço já era um cenário por natureza. Aí chegou o Teatro Poeira, eu falei, bom, como é que vai ser agora? Então, a gente tem sim o desejo de voltar para São Paulo com essa nova configuração, porque é uma nova configuração, bem diferente, Uhum. e muito desejo de viajar o país. Então a gente se inscreveu em alguns editais agora com esse intuito, editais de circulação pelo país Uhum. todo, inclusive priorizando Norte e Nordeste. E Centro-Oeste também, que a gente quase não viaja para Centro-Oeste, para Norte, Nordeste mais, mas para o Norte, Norte, Amazonas, Pará, É mesmo. muito pouco. Então a nossa ideia é levar esse espetáculo para esses lugares, assim, para os lugares que menos recebem Uhum. espetáculo. Nossa, incrível. Eu acho até, né, pensando no Alasca, nesse lugar, né, que eu acho que é um lugar que tem que estar em todo lugar, né, assim, é uma peça que não fala de como a gente, né, pincelou aqui, fala do ser humano, fala da vida mesmo, né, então acho isso muito, muito interessante. Lô, eu tenho uma pergunta que eu queria que você falasse, assim, como que é para você, né, ter esbarrado com esse texto em 2011, como você se sente agora, tipo, tendo realizado, sabe, esse projeto? Como que é isso para você enquanto atriz? Ah, eu tô muito orgulhosa, assim. Tô bem feliz de
Principalmente depois de ter passado por ter vontade de desistir, assim, passado por muita coisa que parecia que ia dar errado, porque parecia que ia dar certo e de repente estava para estrear e aí cancelou a estreia, porque a gente chegou a pensar em fazer. A gente começou a ensaiar a peça antes da pandemia, então a gente ia fazer. Veio a pandemia, a gente falou: caramba, e aí, vamos desistir? Não, vamos fazer online, vamos fazer. Tava todo mundo fazendo online, vamos fazer online. Então a gente estava para estrear online, deu tudo errado, assim, eu chorava, falava: não é possível. Nossa. Não é para fazer, não é para ser. Então, assim, principalmente por ter passado por tanta coisa, assim, e hoje em dia eu entendo, eu falo, cara, era para ter sido assim, da maneira que foi, desse jeito, com essas pessoas. E só que na hora a gente não entende, né? A gente fica só com muita raiva, frustrada, É. enfim. Então agora, realizando e vendo do jeito que a peça tá, sabe? Linda, assim, eu tô realmente com o retorno das pessoas que gostam, que se sentem tocados e que vêm trocar com a gente depois, querer entender um pouco do processo ou do que a gente pensou, sabe? Então, esse retorno, assim, e esse resultado tá me deixando muito feliz, assim, muito orgulhosa e com muita vontade de continuar, assim, de fazer Ai, mais, que bom. sabe? Não, porque, né, todo mundo fala, sei lá, às vezes eu conversando com amigos, tal, até com mais experiência, eu falo, não, porque eu preciso encontrar um texto, eu preciso fazer uma peça como atriz, eu não aguento mais, assim, né, até essa questão jornalística que cresceu, e eu, tipo, meu Deus, eu preciso voltar a ser atriz. Aí todo mundo fala, você precisa achar um texto. Aí eu falo, meu Deus, tipo, como que eu vou achar esse texto, né, que horas que vai ser isso? E depois que acho o texto, eu não achei ainda, mas tudo bem. Mas depois que acho o texto, eu acho que é tipo, como realmente encarar isso como projeto. E depois de encarar como projeto, como que você vai realizar isso? Então é uma saga, né? Sim. É uma saga. É uma saga, gente, não tem jeito. É uma certa saga, mas é o caminho, né? Então, tem vários caminhos também, porque a gente, por exemplo, estava falando agora de, poxa, precisamos achar um texto. Eu também fiquei muito tempo assim, cara, e aí, qual texto? Qual vai ser o próximo texto? E aí, às vezes, acontece de projetos como, sei lá, o PI, Panorâmica Insana, que eu fiz, por exemplo, com a Bia Lessa, que não tinha texto. Não tinha texto, tinha uma ideia Incrível. de tratar sobre determinado assunto, sobre tal tema. E aí a gente foi falar com autores para desenvolverem em cima daquele tema. E ainda assim ficou aberto, ainda assim a diretora trazia pedaços de livro, de literatura, que viraram texto. Né? Então, às vezes, esse início ele pode vir de várias formas. Assim. É, uma peça, o que é uma peça de teatro? Ela pode ter menos texto e mais ação, por exemplo. A gente às vezes fica muito preso ao texto, né? Uhum. Mas o texto às vezes a gente mesmo pode escrever, por que não? Às vezes a gente não acha que não tem capacidade, mas sentou para tentar colocar ali as suas loucuras, É. né, no papel, sai, o que sai. E às vezes sai uma coisa linda e brilhante. Então eu tenho a sensação de que o que a gente precisa é não parar e confiar no nosso potencial, porque a gente costuma se boicotar demais. Uhum. Nosso poder enquanto artista costuma ser muito maior do que o que a gente de fato acredita. Os outros costumam dar mais crédito para nós do que nós mesmos. Então é muito bonito quando a gente entende também a nossa capacidade, o nosso poder enquanto criador, de chegar e falar, cara, eu vou fazer o meu projeto. Ou eu vou escrever, ou se eu tiver um texto, eu vou produzir esse texto, ou eu vou fazer uma performance muito louca, eu vou tentar vender para não sei quem. O importante é não ir para o Alasca. Não, não congelar, não amarrar. É justamente desamarrar e fazer as alianças certas, porque também tem isso, né? Sozinho é Não, e tem que dor. ter muita perseverança, né? Porque é isso, é começar do zero uma coisa, é você, É. assim, é entender que vai levar tempo, que vai dar errado um monte de coisa. Você vai encontrar pessoas que você acha que vão ser as pessoas e que não é. Porque é isso, começar sozinho, né? Você nem. Depois que tá tudo pronto, você fala, cara, nem acredito. Como é que eu comecei isso? Como é que aconteceu? Aconteceu mesmo. É tipo de coisinha em coisinha, assim mesmo. Então, assim, tenha paciência, perseverança, sabe? Tem uma coisa, É difícil. tem uma coisa mágica
aí também, invisível, tratando ainda do Alasca, né? Porque tudo vai e volta de acordo, né? Mas a Total. vida tem isso. Assim, eu acredito muito que, assim, se você dá o primeiro passo, o universo responde. Então, se você tem um mínimo de sensibilidade para entender como ele está respondendo, você consegue entender se a direção está certa, se o caminho está certo. Caminhar, a gente tem que caminhar sempre. Tem um ditado de que as pessoas falam que se você não está andando para frente, está andando para trás. Então, cara, anda para frente, tem que continuar andando. E tem que fazer os movimentos e as alianças. Então, se você deu um passo e o universo abriu uma portinha ali, cara, porque o caminho é esse. Então, confia, vai. Agora, se não foi, se a portinha fechou, se está muito difícil, se está muito papapá, de repente não era a porta certa. Então, pô, talvez feche essa porta, olhe para o lado e abre outra. Mas às vezes Né? é a porta certa também. Às vezes tem que dar uma persistida. Vai Ai, é muito sentindo. É difícil. fogo, São é muitas fogo. variáveis, São muitas né? variáveis, cara. Como que foi a questão da escolha, né? Vocês se encontraram e a questão de dirigir e atuar. Como foi isso? Como é que Ah, foi? então, Então, conta pra gente. é a grande questão quase diária na minha vida nesse projeto. Foi fácil? É mesmo? Duas coisas, sério, porque acontece o seguinte: eu fui chamado para dirigir. Eu era um outro ator que faria, né? Aí, quando o outro ator não conseguiu fazer a temporada em si, em São Paulo, aí tanto a Luísa quanto a produção falou: Pandolfo, é meio lógico que você faça, né? Porque você já conhece o espetáculo, você já dirigiu, inclusive, um outro ator fazendo. E eu mesmo olhei para mim e falei: cara, elas têm razão, é lógico. É meio lógico que eu tô aqui, eu posso fazer. Já trabalhei esse texto, conheço razoavelmente, posso fazer. Mas quando a gente, de fato, foi para a sala de ensaio começar a resolver esse pepino, aconteceu uma coisa que eu fui pego de surpresa completamente por uma incapacidade de fazer as duas coisas ao mesmo É tempo. mesmo? Uma incapacidade. E não tenho a menor questão em falar isso. Porque, assim, na minha cabeça, ou eu atuo ou eu dirijo. Entendeu? Não dava para fazer as duas coisas. Então, assim, ou eu estava em cena com meu olhar de diretor, olhando para Louise e me esquecendo completamente. Eu estava ali só como um bonecão posto, entendeu? Mas a minha atenção estava na luz, na marca, na Louise, não sei aonde. Ou eu esquecia todo o restante, esqueci a Louise, não estava nem vendo como ela estava fazendo direito, não estava nem. E se concentrava no meu ator. Só que me concentrar em mim próprio, no meu ator, diante de tanta coisa para resolver como diretor, tornou-se algo quase impossível no início, meio dos ensaios. O que aconteceu? O meu ator ficou por último. Meu ator ficou lá jogado. Então, e naturalmente teve que ser isso. Eu não tive escolha. Se eu voltasse no tempo, a escolha seria essa ainda, porque o diretor precisa cuidar de muita coisa, né? Uhum. Muitas coisas, são muitas escolhas, são muitas demandas. Então, se a minha atenção não tivesse pro diretor, cara, eu acho que eu não ia ficar feliz, porque o meu trabalho como diretor nesse espetáculo é algo que me deixa muito orgulhoso também, sabe? A gente conseguiu chegar num lugar muito, muito criativo, mesmo assim. A gente foi E descascar. a gente está sempre chegando, né? Porque eu acho que o Panda ele tem esse olhar muito vivo para o que está acontecendo. Então, é isso também, tá sempre mudando. Tem uma coisinha que dá para ser melhor. O que que acha que se eu fizesse sempre? Então, assim, tem isso também. Eu acho que o diretor está sempre presente Uhum. nesse lugar, né? Porque eu acho que hoje eu vou fazer nesse lugar dessa forma, se a gente fizer isso, se descer essa árvore, e se. Então, Tem, Mas e aí, como tem. resolveu isso? Na Eu tô ficando verdade, na nervosa. verdade, não resolveu, porque o que acontece? Como resolveu? Em parte resolveu porque os companheiros de equipe, que são as pessoas que estão ali comigo, a diretora de movimento, por exemplo, e de coreógrafa, a Lavínia Bisotto, que é maravilhosa, foi o meu olhar. O meu assistente de direção, Jean, também foi um olhar de fora. Aí eu cheguei no teatro, os próprios técnicos do teatro. Olha que bonitinha a Rita falando. Se ficou por último e foi perfeito, imagina sendo prioridade. Ai, Rita, quero um abraço seu, cara.
Porque, cara, foi desafiador, gente, de verdade, assim. E aí o meu olhar foram eles, falando, Pandolfo. Eu falava, gente, tô um pouco perdido, eu não sei se eu vou por aqui, se eu vou por cá. Eu não sei se ele tem 200 anos, se ele é um ermitão de 200 anos, ou se ele é um cara jovem, que vive numa metrópole e que, de repente, tá lá, vivendo no Alasca dele, mas ele é um cara, como eu. Então, foram várias variantes para entender isso, e ainda assim eu mudo. Cada dia eu faço um pouquinho diferente, né, Lou? Tem dia que eu visto a É carapuça da de um água cara muito pro vinho, assim, são personagens mesmo? várias vezes. da água Várias. mesmo, assim. Tipo, semana passada teve um dia que eu resolvi testar um negócio que eu falei, meu Deus do céu, eu entrei numa energia completamente diferente do que eu tava e fui, pum, 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 nessa energia. Cara, foi bem louco, bem diferente. Então acontece isso comigo. Assim, eu fico ainda testando umas coisas e me perco muito nesse processo. Me encontro e me perco de novo. Aí me encontro de novo e me perco de novo. Então eu vivo me encontrando e me perdendo, sabe? Agora, por um lado, o diretor entregou um trabalho, assim, porque aí é isso. A partir do momento que a peça estreia, como base, tem uma direção ali, né? Tem detalhes que eu acabei mudando Uhum. depois da estreia, mas existe uma direção. Eu acho que o ator é que fica mais em função de resolver durante a temporada pequenas coisas e dominar É esse carrinho maravilhoso. alto. Não dá pra ser ruim, não, amigo. Não tem como ser mais ou menos, É, não. mas a gente, exatamente, a gente vai mudando, assim. Eu acho que sempre tem seu jogo vivo. Isso que é bonito, assim, entre eu e Louise. A gente adquiriu uma cumplicidade muito bonita em cena. Mesmo quando a gente muda, quando a gente faz diferente, ou quando a gente acha que tá mais frio, a gente sempre tá ligado. A gente sempre tá um no outro, a gente sempre tá entendendo junto essas dinâmicas e indo embora, assim, muito, muito junto. Isso é muito bom, porque esse apoio é muito importante, porque a gente entende que a qualidade do espetáculo ela se Sim, mantém, independente das variantes, ela se mantém, sabe? sim. Ai, que lindo. Eu acho que é isso, né? A parceria só é possível ter essa liberdade em cena por causa do outro, né? Do colega de cena. Então, É, que é a base, né? é muito bonito. Eu sempre É. tive muito medo de monólogo, porque é isso. Ai, com quem que eu vou trocar? Com o público. Claro, o público, de certa forma, é o nosso companheiro de cena. Mas é muito legal quando a gente tem uma pessoa em cena com a gente. Nesse caso, que são basicamente são 4 atores, mas o texto, o jogo, está muito mais comigo e com a Louise, né? Para levar o espetáculo, de certa forma, e ter uma parceira, um parceiro que está conectado, né? Conectado, Sim, olhando, presente. Porque o teatro nada mais é do que o lugar da presença. O lugar do aqui e agora. E eu falo sempre para Lou isso. Eu falo, Lou, é louco, porque o teatro não acontece porque eu tô bem hoje ou porque você tá mandando bem hoje. Não. O teatro acontece numa coisa invisível entre nós. É um buraco, é um negócio que tá aqui, ó, entre eu e você. Então, mesmo se eu tô assim, ó, assado, ou você, se a gente tá conectado, tá acontecendo, porque a gente tá presente aqui agora. e sabe o que eu acho incrível? O Tolentino, uma vez, ele falou que alguém falou, e eu não sei quem é esse alguém, mas ele falou que alguém disse que o teatro, na verdade, no fim das contas, são imagens que ficam. Então, é a imagem de um homem sentado na beira de uma árvore. É a imagem de uma senhora que atravessa o palco com uma carroça. E eu, né, pensando nisso, as imagens da peça, pensa, assisti faz um tempo, as imagens da peça ficaram muito para mim. Então, talvez seja uma brisa, sabe sonho que você lembra coisa na real nem foi, mas ou memórias antigas, mas o que eu me lembro assim da peça lembro dessa coisa branca, assim, de ser um ambiente meio branco. Lembro de, não sei se tinha, tá, mas tô falando, mas na minha cabeça tinha neve, tipo, tinha neve. Lembro de uma sopa, tipo, alguma coisa com sopa, não sei, uma coisa meio esquentar com uma sopa. E lembro também, agora realmente não sei, mas tipo, tinha uma bacia, assim, não me lembro, que alguém entrava. Tem tudo isso. Tudo isso. Gente, juro! Juro! Essas É o que imagens tem. pra mim.
na verdade, né? É O nosso mesmo? cenário, basicamente, Gente, é juro, eu não olhei agora pra fazer a entrevista. Porque quando, né, surgiu essa oportunidade, eu lembrei Alasca, me veio isso. Sim, e um vestido de noiva. um vestido de noiva. E uma escada. A escada eu não lembrava. São imagens muito fortes mesmo, Muito. sabe? Essa ela tem isso, o próprio texto traz imagens muito realismo fantástico, assim, lugares que palavras que saem da nossa boca, decifrando como é lá fora dessa cabana, o tal do apagão branco, que é o que a gente fala que está acontecendo nesse momento e que metaforicamente tem muito a ver com o apagão da nossa mente, o que a gente quer apagar, momentos em que a gente quer deletar. Então, essa coisa. Então, essas imagens são postas na nossa boca e agora, já era lá em São Paulo, mas agora mais ainda, transformadas em imagem. A gente transforma de fato em imagem, traz para o corpo. Essa montagem agora, o corpo está muito presente. É quase um teatro-dança, às Que vezes. legal. Porque essa peça, ela é muito verborrágica, ela tem muito diálogo, mas não necessariamente, principalmente até quase o final da peça, o que a gente quer passar tá no texto. O que a gente quer passar tá muito mais na encenação, no imagético, na sensação que causa essas imagens. A mensagem tá ali, né? Porque a gente tá falando uma coisa aqui, a gente tá falando da sopa, a gente tá falando do sapato, e onde você veio, e aí é muito mais na sensação, na estranheza da encenação que tá passando essa sensação, e só no final realmente você vai fazer todo. Mas tá muito mais do que no texto, assim. Nossa, que louco isso, né? Mas é uma brisa mesmo essa peça. Essa É peça, uma ela é... brisa. Todo mundo que vai assistir fala, meu Deus, gente, essa peça me levou para uns lugares muito doidos, muito curiosos. Ela de fato, ela te tira de um lugar comum, ela é muito sensorial, as imagens também. Ela te leva para uma viagem, assim, é um sonho, é uma viagem. Total. Uma viagem bem curiosa, assim, para quem gosta desse lugar mais místico, para quem. Divina. Cadê? Hã? Hã? Natureza divina. Natureza divina, exatamente. Quem é dos Exato. psicodélicos, sejam eles naturais ou não, ayahuasca, curas através da natureza. Essa peça fala sobre isso também. Ela fala sobre questões de saúde mental contemporâneas do urbano também, como síndrome do pânico, Uhum. ansiedade generalizada, depressão. Como a Lou falou, a gente não toca nesse assunto falando sobre isso exatamente, mas está falando Tá sobre isso. lá. Tá lá. Total. Gente, estamos nos nossos minutos finais. Eu tenho duas perguntas. A primeira tem alguma coisa, né? Vocês fazem entrevistas sobre a peça e tudo mais. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que não é perguntado? Assim, Que não é perguntado. alguma coisa que vocês queiram dizer que as pessoas assim não abordam? Não sei. Ah, Não, ah, eu acho que as pessoas não podem deixar para ir assistir no último final de semana a peça. As Boa! pessoas fazem Boa! isso. Quando a temporada é longa, fica todo mundo, eu vou assistir, deixa pro final, por favor, gente, vai assistir. isso acontece muito. Isso é uma coisa que no Rio de Janeiro, puxão da orelha, acontece muito. Porque a galera aqui deixa para as duas últimas semanas, aí não consegue ver. Porque aí lota. Lota tudo, não conseguem ver, e aí falam, ai, perdi, não sei o que lá. Pô, a gente fazendo bastante. Mas eu acho que essa sua pergunta, voltando nela, Nath, eu acho que agora, aqui no Rio, tá um pouco mais claro tudo isso que a gente está falando, que é essa coisa do universo metafísico e multidimensional. As pessoas elas não falam muito sobre isso, mas eu já falei sobre isso aqui, mas eu só vou reiterar. Elas não falam, mas quando eu toco no assunto, elas falam: é isso, é isso. Poucas delas chegam pra gente e falam: cara, a peça me levou para esses lugares, desses outros campos vibracionais, multidimensionais. Então, elas conscientemente, às vezes, elas não sabem dizer o que é. Bateu. Mas como bateu e o que bateu exatamente, mas elas são levadas para esse lugar, para essa frequência, digamos assim. E quando a gente fala, elas reconhecem.
Então, talvez esse ponto seja um ponto que a galera é legal saber assim antes de ver a peça, que a peça trata sobre isso, para além do que a gente está falando. Ela tem uma camada especial zona, assim, que é uma camada bem mais profunda, Uma camada sabe? de neve, Uma camada sabe? de neve. E a gente vai Não ali é? dar uma batida para descongelar, para enxergar aquele miolo. Exato. Gente, a última pergunta que eu faço, assim, normalmente no final das entrevistas, que é, se vocês pudessem dizer uma coisa hoje, o que que o teatro ensinou de mais importante para a vida de vocês? Olha, eu vou falar o que o teatro, eu vou falar o que na verdade a peça também trata, que tem a ver com a vida, que é o que o teatro faz comigo e o que de certa forma a peça faz com aqueles personagens e também com os espectadores, que é um efeito curativo. O teatro na minha vida ele tem um efeito curativo, ele me eleva, ele me salva, porque justamente esse intercâmbio com o público, levando aquilo para o público, eu me sinto, de certa forma, um doutor, um médico da alma, sabe? Um médico que está ajudando aquelas pessoas ali a ressignificarem coisas, que está levando para elas uma forma de pensar, que está abrindo perspectiva diferente na cabeça daquelas pessoas e na minha também. Então é muito legal, porque ele funciona como uma multicura. Uhum. Para mim, para o espectador, de certa forma a obra também funciona como cura para mim e para o espectador, porque ela fala disso. Como a gente pode sair desse negócio congelado, desse negócio que está ali, e que de fato é através da comunhão, né? Da comunhão, é através do da sua mão aqui que a gente vai junto. Porque a minha dor é a sua dor, já entendi. Que todo mundo vive a mesma dor. Então, quando a gente compartilha a dor, dá um alívio, ela fica mais suave. A gente encontra um trampolim, uma ponte para algum lugar, para um ponto de luz ali na frente, para uma salvação. Então, acho que é a cura. Que lindo! Eu acho que isso que o Panda falou, assim, porque o teatro, ele tem uma coisa que só acontece no teatro, né? Que é essa troca, porque para além da mensagem que a gente possa levar para trazer a cura e a reflexão das pessoas que estão ali e dos atores que estão em cena, é a energia que acontece ali, que só acontece porque a gente está presente ali, porque a gente está trocando. Isso não vai acontecer no cinema, você não vai na sala de cinema, você não está vendo aquele ator ali ao vivo, você não está sentindo a energia que ele está sentindo. E a peça, por mais que seja a mesma peça, cada dia com um público diferente, com a energia do dia, do que aconteceu, vai ser uma troca diferente. A gente vai sentir e vai ser tocado de uma maneira diferente. Então, e até com a pandemia a gente viu isso, né? Nada substitui o teatro, nada nunca pode passar, sei lá, quantos mil anos, assim. Eu acho que nunca nada vai substituir o teatro, assim. Essa troca que acontece ali, eu acho que não tem nada mais especial do que você ver aquilo ali, sabe? Acontecendo na sua frente, aquele ator ali fazendo aquilo para você, sabe? E aquela troca com aquele público. Então, eu acho que é realmente muito mágico, assim. Nossa, E muito, É muito. transformador, né, gente? Assim, eu me recordo de obras em que eu saí completamente extasiado e transformado no teatro. Então, essa energia, que é uma concentração de energia para aquele momento ali acontecer, né? Dos atores e do público, é muito forte. E quando o público ele chega, senta e se abre. Porque às vezes a gente não se abre, né? Tem público que às vezes tem dificuldade de se abrir para aquilo. Mas quando você senta e se abre para receber aquilo, é de uma força tremenda. Gente, e a recomendo. gente tá no palco e a gente sente ali, cara. É palpável quase, assim, é muito. É o encontro com o invisível, né? Exatamente, a gente falou Exatamente. sobre isso. É o É entre. isso. Nesse E caso, é o entre, é o entre. exato. É o entre, que é invisível, Eu, que é entre. fala. Não, eu ia só comparar, fazer um paralelo que eu falei do entre eu e Louise, né? Os dois aqui, mas tem um entre, e entre nós e o público. É o entre que também. Que é o mágico, é a Exatamente. magia. Eu sou professora assistente de teatro numa escola aqui em São Paulo, e aí eu fiz um exercício com a turma que era, eu escrevi teatro, e aí falei, gente,
tipo, pra vocês, turma assim, 11 anos, 12, o que precisa para existir teatro? A pessoa, precisa ator, precisa de iluminação, precisa de palco, precisa de não sei o quê, de texto. Aí precisa de público. Aí, no final, a gente foi discutindo. Precisa mesmo de iluminação? Porque não tem teatro na rua? Não precisa, a gente cortou. E no final, o que sobrou? Atores e público. É isso aí. E aí, a conclusão foi, o teatro está entre. Que é isso que a gente falou. Que lindo, Então, cara. e foi exatamente isso. E é isso, cara. É isso. E Tá. qualquer lugar você pode fazer, né? Você Então. chegou, você montou, subiu no seu caixote, qualquer lugar tá acontecendo. É uma cena, é o teatro. Basta ter presença e vida para isso acontecer. Exatamente. É incrível. Incrível. Gente, juro. Assistam Alaska. Espero que vocês vão ao teatro, porque é Cara, inexplicável. nós somos suspeitos. A gente tá bem apaixonado. O espetáculo tá bem lindo, cara. Ele tem mexido muito com as pessoas. E mais do que nunca, assim, eu acho que é uma peça urgente para os dias atuais. Para os tempos atuais, assim. Tempos em que eu sinto em todos os amigos, quase, assim, esse lugar de não conseguir lidar com o mundo hoje em dia, com a rapidez, com com o desejo, às vezes, de fugir, de se isolar, de não querer encontrar nem os próprios amigos. Eu quero ficar só. O desejo da solidão, o desejo de... Cara, a peça fala muito sobre esse vácuo, esse desejo. Então, cara, quem não assistiu, vá. A gente vai estar lá esperando vocês. Um beijo, Ivan Cabral, que comentou aqui. Beijo, Obrigada gente. por estar aqui. Obrigado. Gente, sigam o Instagram da peça, né? Eu vou colocar, quando eu publicar a live, vou colocar o arroba. Sigam o Infoteatro para mais entrevistas, mais peças. Sigam o Instagram dos dois, também vou colocar lá na postagem. E obrigada, gente, pela troca. Obrigada. Mesmo. Foi uma Adoramos. delícia! Sexta-tarde. Uma delícia. Nath, adoramos Falar muito. de teatro. Obrigadíssimo. Agora Viu? a gente vai correndo pro teatro. Gente, até 15 de dezembro. Exato. Vamos assistir. Vamos Exatamente. embora. Beijo, gente. Merda. Beijos. Até já. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.